Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora? Não importa o quanto se durma? Ou aquele ronco bem alto que, bom, todo mundo na casa reclama? Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como esses sinais, que parecem inofensivos, podem, na verdade, estar ligados a uma coisa bem mais séria. Uma condição que atinge o nosso cérebro de forma silenciosa. Pois é, essa é a pergunta que muita gente deveria se fazer. É muito fácil, né? Ignorar o ronco ou culpar o cansaço na correria do dia a dia. Mas e se tudo isso for só a ponta do iceberg? Por trás desses sintomas pode existir um perigo oculto que a gente vai desvendar agora. Certo, então vamos entender o que é isso de verdade. A apneia do sono, ou SAOS, é muito mais do que só roncar. Pensa assim, durante a noite, os músculos da garganta relaxam tanto que chegam a fechar a passagem de ar. Aí o cérebro, que precisa de oxigênio, entra em pânico e dá um choque para a pessoa acordar só um pouquinho e voltar a respirar. O problema é que isso pode acontecer centenas de vezes numa noite só, e a pessoa nem percebe. O resultado, claro, é um sono que não descansa nada e um efeito dominó de problemas de saúde. E a primeira grande consequência desse ciclo de parar de respirar e voltar é uma coisa que a gente nem imagina. Um problema que parece ser só na garganta, na verdade, dispara um alarme geral no corpo todo. E esse alarme gera uma inflamação silenciosa, mas extremamente prejudicial. Olhando aqui, a gente vê o passo a passo. Primeiro, as vias aéreas fecham. Com isso, os níveis de oxigênio no sangue caem drasticamente. O corpo, claro, entende isso como uma emergência, quase um afogamento, e ativa o seu sistema de alarme. E o que acontece no final? Esse alarme libera um monte de substâncias inflamatórias no sangue, deixando o corpo inteiro num estado constante de estresse e alerta. E o mais impressionante é que a ciência consegue medir essa inflamação. Estudos mostram que pessoas com apneia do sono têm níveis bem mais altos desses marcadores no sangue. É como se fossem pequenas sirenes circulando pelo corpo o tempo todo, avisando que tem algo muito errado acontecendo. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Olha só, à esquerda, os níveis da proteína C reativa numa pessoa saudável. À direita, numa pessoa com apneia do sono grave. A diferença é absurda, não é? É um aumento que mostra de forma visual o estado de inflamação crônica que a apneia causa no organismo. Ok, já entendemos a inflamação no corpo. Mas, e o nosso órgão mais importante? Agora a gente vai ver como essa inflamação consegue de fato atravessar as defesas do nosso corpo e chegar até o cérebro. O nosso cérebro é uma máquina que consome uma energia absurda. Ele é só 2% do nosso peso, mas usa 20% de todo o oxigênio que a gente respira. Isso já o torna super vulnerável. Agora imagina o que acontece quando esse órgão tão sensível é exposto a uma combinação de pouco oxigênio e muita inflamação. Noite após noite. É a receita para o desastre. Esse diagrama aqui é a chave de tudo. A inflamação que começou lá no corpo viaja pelo sangue. O cérebro tem uma espécie de barreira de proteção, mas essa inflamação crônica vai enfraquecendo essa barreira. Com o tempo, as moléculas inflamatórias conseguem passar e elas ativam as células de defesa do próprio cérebro. É como se um incêndio começasse dentro da nossa cabeça. O nome disso é neuroinflamação. E esse incêndio não atinge qualquer lugar, não. A pesquisa mostra que os danos se concentram em áreas muito específicas. O hipocampo, por exemplo, que é nosso centro de memória. O córtex, que nos ajuda a pensar, a prestar atenção. Os lobos frontal e temporal, ou seja, as áreas que definem quem a gente é. E esses danos no cérebro não são só uma teoria, não. Eles têm consequências muito reais que dá para sentir no dia a dia. Vamos ver agora qual é o custo de tudo isso para nossa mente. O impacto aparece assim: dificuldade de se concentrar no trabalho, esquecer conversas ou tarefas que parecem simples, uma dificuldade enorme para planejar o dia. Isso não é só cansaço, são sintomas diretos do que está acontecendo lá dentro do cérebro. E olha, esse ponto da pesquisa aqui é um alerta, e um alerta muito, muito sério. A falta de atenção que a apneia causa não é só um problema de produtividade, pode ser fatal. Essa sonolência, essa dificuldade de se manter alerta dirigindo é uma consequência direta e super perigosa da apneia não tratada. Fica a pergunta, né? Quantos acidentes de trânsito não poderiam ser evitados se mais gente tivesse essa informação?
No fim das contas, é exatamente isso. É esquecer a lista do supermercado, é se sentir completamente perdido numa reunião importante ou ter aquela sensação frustrante de que o cérebro simplesmente não está mais funcionando como antes. Esses são os custos reais da neuroinflamação. Tá. Depois de entender o tamanho do problema, a pergunta de US$ 1 milhão é: tem solução? Tem como consertar isso? E a boa notícia é que sim, a ciência mostra que existe um caminho claro para a recuperação. A solução mais eficaz se chama CPAP. Basicamente é um aparelho que, por uma máscara, manda um fluxo de ar bem suave para manter as vias aéreas abertas durante o sono. Ele impede que a garganta feche, ou seja, ele corta o mal pela raiz, interrompendo todo aquele ciclo de falta de oxigênio e inflamação. Esse slide aqui é um verdadeiro antes e depois. Sem tratamento, o que a gente tem? Cérebro inflamado com danos em declínio. Com o tratamento com CPAP, olha a diferença. Os estudos mostram que a inflamação diminui, a estrutura do cérebro se recupera e as funções cognitivas melhoram muito. É uma virada de jogo impressionante. E essa citação da pesquisa é a mensagem de esperança que a gente quer deixar aqui. O dano causado pela apneia do sono não precisa ser uma sentença definitiva. Com o tratamento certo, o cérebro tem uma capacidade incrível de se recuperar. Então, se tem uma coisa para guardar dessa nossa análise, é esta. A apneia do sono não é só um ronco chato. É uma condição médica séria, com consequências graves para o cérebro. Mas o mais importante de tudo é que ela pode ser tratada, e os piores efeitos dela podem ser revertidos. E a gente termina com essa reflexão. A ciência nos mostra, com todas as letras, o poder que o sono tem de proteger e até de curar o nosso cérebro. A questão que fica no ar é: por que tantas vezes a gente não dá ao sono a importância que ele realmente merece nas nossas vidas? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você gostou de entender a ciência por trás de um tema tão importante do nosso dia a dia, se inscreve aí no canal para mais análises como esta. E por último, se durante essa conversa você lembrou de alguém, um amigo, um familiar, compartilhe essa análise. A informação pode ser o primeiro passo para essa pessoa finalmente entender por que vive cansada e, quem sabe, buscar a ajuda que precisa. Até a próxima!